Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar as boas-vindas ao nosso momento sublime. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre quem somos de fato. Como é que Deus nos vê, né? Quando Ele olha para nós, além de declarar que somos filhos dele, somos servos, Ele nos vê também como morada, como um templo, como um tabernáculo, onde o Espírito dele habita. Isso é maravilhoso. Isso nos exalta, isso nos coloca numa condição muito, muito especial. Isso mostra o interesse de Deus por nós. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o apóstolo está convidando os cristãos a refletirem sobre a importância que Deus dá a cada um de nós. A cada um de nós. Então ele habita em nós. No Velho Testamento, à medida que Deus vem se revelando à humanidade através dos seus filhos e vem num passo a passo, os servos de Deus adoravam e eles construíam um altar para adorar a Deus, orientação do próprio Deus, né? Abraão tinha esse costume de, durante a longa jornada, a caminhada dele, cada momento cada lugar que ele chegasse e que ele entendia que ali ele ia permanecer, então diz-nos que ele abriu um poço para tirar água para a subsistência dele e dos animais, né? E construía um altar, né? Construía um altar para adorar a Deus. Isso era um costume. E depois, né, vem assim, de passo a passo, até que Deus orienta Moisés a construir o tabernáculo. Isso aconteceu durante a jornada no deserto, quando eles estavam indo para a terra prometida. Então, aquele tabernáculo seria um lugar estabelecido por Deus, e ali, então, Moisés se reuniria com, né, os sacerdotes, entrariam, fariam seguiriam as orientações dadas por Deus, ofereceriam os seus sacrifícios e o povo se alegrava e depois o povo ia embora. Esse tabernáculo era transitório também. Ele era móvel, inclusive, era desmontável. Então ele seguia o povo de Israel à medida que o povo avançava. Mais tarde Deus orientou Salomão para construir o templo, né? Aí já um templo fixo, construído num lugar, na cidade, uma coisa linda, majestosa, extraordinária. Deus se manifestava ali e era algo extraordinário. Mas aquele templo também foi destruído, reconstruído, depois destruído de novo. Mas tudo isso mostra o interesse de Deus em ser adorado, orientar o povo para adorá-lo corretamente, e a adoração deveria ser de acordo com a vontade de Deus, do jeito que Deus dissesse. Ele deu as medidas do templo, ele deu as medidas do tabernáculo, ele passou todas as orientações, do jeito que ele deseja. Então a verdadeira adoração é aquela em que nós prestamos ao Senhor mediante a vontade dele. Nossa necessidade de adorar, isso há em nós, precisamos adorar a Deus, uma questão de sobrevivência, mas Deus deve ser adorado. Então ele orienta e é ele que ensina, ele que mostra como. Em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que Deus veio ao mundo e passou a se relacionar diretamente conosco através do seu Filho. O Filho morreu, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos e derramou sobre nós do seu Espírito, o Espírito Santo. E agora, então,
Deus não deve ser adorado não, somente em lugares, né, em templos feitos por mãos de homens. Inclusive, ele valoriza muito pouco isso. Ele aceita a adoração feita nos lugares que os homens determinarem, mas o que Deus quer mesmo é a verdadeira adoração. E o que ele fez? Ele decidiu que nós seríamos os templos, nós seríamos os tabernáculos, nós seríamos a morada dele. Ele habitaria em nós, no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua vida. Então o apóstolo Paulo chega e chama os cristãos a uma reflexão. Vocês não sabem que agora vocês são templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês, assim como os detalhes relacionados ao tabernáculo e ao templo precisavam ser obedecidos, limpeza máxima, cuidado, zelo máximo, agora muito mais com o nosso corpo, esse templo do Espírito Santo. Precisamos zelar por ele, oferecer o nosso corpo ao Senhor, fugir da tentação, fugir das impurezas, fugir do pecado por causa dele. Por causa dele. Nós devemos buscar a santidade por causa de Deus. E buscamos a santidade em Deus. Então, é possível que sejamos mais puros, mais santos para a glória do Senhor. Especialmente se nós buscarmos nele e deixarmos que o Espírito Santo dele, que habita em nós, tenha livre liberdade para atuar em nós, para nos purificar cada vez mais. Então veja bem que coisa extraordinária somos nós. Somos templos do Espírito Santo de Deus. Cuide desse templo, cuide dele. Faça isso para a glória do Senhor. Querido Pai, obrigado por tua graça e misericórdia. Obrigado porque os teus planos incluem a adoração nossa. Obrigado porque a nossa adoração traz edificação, traz vida, alegria e paz para os nossos corações. Abençoa os meus irmãos e amigos e que cada vez mais nós possamos nos oferecer ao Senhor, puros, consagrados totalmente ao Senhor, para o louvor da tua glória. Peço isto em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.